Então, beleza. Então, a gente tem que usar esses dados transformados na análise lá para frente. Agora, vamos proceder com a outra premissa, que é o teste de Wilks-Lambda, né, para assegurar que as variáveis explanatórias possuem médias distintas. Então, H0, médias multivariadas dos grupos não são distintas. Então, a gente quer rejeitar H0. Então, tem duas formas de fazer isso, como eu falei. Tem o Wilks teste, né, do pacote rrcov. Então, vou carregar ele aqui, eu já instalei, você pode instalar com install.packages. Então, essa função aqui, Wilks, com W maiúsculo, ponto teste. A gente coloca aqui o nosso objeto lá, que tem as variáveis ambientais e os grupos. Então, para que é o teste? É o Wilks Lambda, ele dá a estatística, um valor de Q quadrado também, grau de liberdade e valor de P bem significativo, né? E um sample estimates aqui que ele faz, que não conheço muito esse teste aqui, one-way manobra, né? Beleza. Então, por ele aqui a gente atendeu a premissa, rejeitamos H0. A outra forma é usar a função manova, que ela usa uma aproximação com um teste F, né? Então, a gente pode fazer aqui a manova, né? Usando a fórmula, né? E coloca os grupos como um fator, né? Para garantir. E aí depois usa a função summary aqui. E aqui também, ó, daí ele usa, né, o PILI, o teste F aproximado aqui, né? E aí ele deu também bem significativo, também nos dois casos aqui a gente rejeita H0, então as médias são distintas, a gente prossegue com a LDA. Então tá, então né, como eu falei antes, né, a LDA a gente pode ter dois tipos, a Identification Function e a Discriminant Function, né? A Identification Function a gente vai aplicar nas variáveis não padronizadas, né? Então vamos pegar aqui o envparse, eu vou salvar ele como um data frame aqui, né? Que ele estava como uma matriz. E aí vou aplicar aqui, ó, a função LDA, a fórmula, né, grupo em função do alt-ln, né? Altitude transformada, oxigênio, e o DBO transformado que a gente viu em cima que precisava lá para atender a premissa da homogeneidade das matrizes de covariância. E aqui a data, o envparse df. Que a gente já faz a análise, como eu coloquei entre parênteses, ele já mostra o resultado. Então ele tem alguns resultados aqui, ó. Probabilidade dos grupos. No livro lá eles não falam, não comentam muito esses resultados. Então, probabilidades dos grupos, isso aqui ele não mostrou muita utilidade. A média, né, de cada site em cada grupo, de cada amostra aqui, né, de cada variável, desculpa, a média de cada variável em cada grupo, aqui os 4 grupos. Aí o coeficiente da análise discriminante linear, né, para cada variável, e a proporção of trace, isso aqui é o equivalente ao alto valor, né, de cada eixo canônico. Aqui, os LD1, LD2, LD3 são os eixos canônicos. A maior parte da variância está no eixo 1. Aqui ele mostra como, se você quiser salvar essa parte, só o scaling ali, são esses coeficientes of linear discriminant, aqui, salvou um objeto, tem interesse de usar para alguma coisa. E aí, beleza. Então, como a gente fez a função de identificação, né? Vamos criar dois objetos novos. Então, eu tenho aqui, ó, site 1, onde eu vou ter altitude, né, log da altitude, o valor de 6.8, oxigênio 9 e DBO 0.8. E tem o site 2, 5.5, 10 oxigênio e 1 o DBO. Então, a gente tem dois sites que a gente não mostrou. Imagina que a gente encontrou esses sites novos, fizemos essas medidas e a gente quer saber em quais dos grupos, né, de assembleias de peixes a gente classificaria esses sites aqui, né? Então a gente cria aqui um data frame novo que vai chamar de new object, new O. Colocamos aqui nessa ordem, ó, com um Czinho o altitude, o oxigênio e o DBO. O call names é o mesmo lá do envparse. A gente dá uma olhada nesse novo data frame, tá aqui, ó, site 1 e 2 novo, né? Altitude, oxigênio e DBO. E aí a gente pode usar essa função predict, pega lá os resultados da LDA, que está aqui nesse SPLDA, e o new data aqui é o new O, né? E aí o predict new, ele já salvou nesse objeto, mas já mostrou o resultado, porque ficou entre parênteses. E aqui nesse aqui, ó, posterior, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho as probabilidades de, vamos dizer assim, de pertencer ao grupo, né? Daquele site pertencer ao grupo. Então, pelas suas características ambientais, altitude, oxigênio, DBO, o site 1 tem maior probabilidade de pertencer ao grupo 2. Ó, site 1
probabilidade de pertencer ao grupo 1 é 0,11, do grupo 2 0,88, 7, 0,89 praticamente, do grupo 3 é super baixinha e do 4 mais baixa ainda. Então ele tem maior probabilidade de pertencer ao grupo 2, de ter uma assembleia de peixes característica do grupo 2, que daí a gente nem viu isso aqui, mas teria que ver lá, né? Quais são os peixes característicos de cada grupo, né? Porque eles foram agrupados dessa forma, com base nos descritores, lá que no caso são as espécies de peixes. Já o grupo 2, o site 2, ele tem uma maior probabilidade de pertencer ao grupo 3, ó, 0,886 aqui, nos outros também super baixinho, 0,11, 0,009. E aí, então, a tarefa agora, né, a gente não vai fazer aqui, mas seria verificar, né, o perfil das espécies de peixe de cada um desses 4 grupos aqui para você ver, o grupo 2, então, é um site com essas características ambientais aqui que a gente colocou ali, vai estar relacionado a essas espécies de peixes, e o outro site com essas outras características ambientais vai estar relacionado a esse outro assembleia de peixes. Então, o que está sendo feito aqui é predizer, né, o forecast, né, de um determinado site com certas características ambientais contém uma determinada comunidade de peixes. É isso que a gente está fazendo aqui nessa identification function.